Graças e paz, irmãos. Bom dia. Hoje nós vamos dar início, então, a uma série de estudos nos evangelhos, né? Iniciando pelo evangelho de Mateus, até nós finalizarmos depois no último capítulo do evangelho de João. Nós vamos perceber, lógico, né, que principalmente Mateus, Marcos e Lucas, né, a repetição dos acontecimentos, né, sobre a vida de Jesus, mas nós sempre vamos perceber que tudo que é descrito tem uma ótica diferente, é visto por um ângulo diferente, né? É como se diante de uma situação eu tivesse assistido essa situação de um ângulo, o pastor José de outro ângulo, o pastor Toninho de outro ângulo, a pastora Rita de outro ângulo, e cada um contasse como viu do seu próprio ângulo, né? Mas é lógico que isso tudo é baseado na verdade, né? Porque geralmente quando isso acontece conosco, né, meros seres humanos, e quando nós vamos contar sobre um acontecimento, geralmente a gente dá uma incrementada, né? A gente dá uma leve mudada no que aconteceu, às vezes para a história ter um pouco mais de, de emoção, né? Ser um pouco mais interessante para quem tá ouvindo, né? Mas não é o caso do texto bíblico, né? O texto bíblico, ele narra o que de fato aconteceu, certo? Então, para nós iniciarmos, abra sua Bíblia então no livro de Mateus, capítulo 1. Hoje nós vamos nos ater aqui apenas à genealogia de Jesus, tá? Então nós vamos ler aí dos versículos 1 até o 17, ok? Vamos ler então. Diz assim o texto: O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joconias e os seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, são 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Irmãos, sempre que nós estamos diante de muitos nomes, como é o caso aqui da genealogia de Jesus, a nossa tendência é, de certa forma, desanimar, né? Esse monte de nome parece que não tem muito a nos oferecer, né? Parece que
é um monte de nomes jogados aí, né? E que não significa muita coisa, né? E se nós lermos por lermos simplesmente os nomes que aqui estão, de fato, não significa muita coisa, né? Nós temos uma sequência de muitos nomes, mas nada diz muito, né? Mas a palavra de Deus ela é tão rica, irmãos. Aquilo que está na Bíblia é tão rico e tão cheio de poder, cheio de vida, que sempre tem algo a nos acrescentar. E nós vamos ver hoje que, de fato, tem algo a nos acrescentar. É óbvio que nós não vamos ter aqui um grande leque de coisas para nós vermos, mas existem algumas aplicações para as nossas vidas que nós podemos tirar dessa genealogia aqui. Antes disso, fazendo uma introdução ao livro de Mateus, mesmo propriamente dito, né? O Antigo Testamento, ele fecha as suas portas cerca de 400 anos antes de Cristo. E durante esses 400 anos, Israel viu ali a queda do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Greco-Macedônio. Israel vê finalmente, então, o domínio de Roma no ano 63 a.C., quando Pompeu conquistou o território e ele nomeou como governante ali Antípatro, que é pai de Herodes o Grande. E quando o Novo Testamento aqui abre suas portas, então, Israel já está sob o domínio do Império Romano e debaixo do reinado de Herodes o Grande, então, certo? Muitos estudiosos vão afirmar que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é o livro mais importante que já foi escrito. Por quê? Porque no livro de Mateus nós encontramos o registro mais completo do nascimento, da vida, do ensino, da morte e da ressurreição de Cristo. E Mateus, enquanto discípulo de Jesus, ele foi testemunha ocular e auditiva, né, de todo o conteúdo que está registrado aqui nessa carta, nesse evangelho, né? Ele se apoia então na fonte mais segura que ele poderia ter, né, que é o testemunho presencial dos fatos. Ele de fato viu tudo que está registrado nesse livro. E quando a obra foi escrita, os apóstolos e os irmãos de Jesus, por exemplo, eles ainda estavam vivos, certo? Então, a legitimidade do conteúdo do livro, do Evangelho de Mateus, se torna ainda mais evidente, porque se aquilo que está escrito no livro de Mateus estivesse em contradição à realidade dos fatos, pelo fato dos discípulos ainda estarem vivos, os irmãos de Jesus ainda estarem vivos, com certeza eles iriam intervir. Com certeza eles iriam apontar o erro, né? Mas não foi o que aconteceu. Pois bem, sobre a autoria do livro de Mateus, como os outros evangelhos, esse também ele é um evangelho anônimo, né? O nome do escritor não é mencionado no livro. O livro já começa com a genealogia de Jesus, com as palavras do texto, sem uma apresentação específica do autor, né? Como nós estamos acostumados, por exemplo, a ver nas cartas de Paulo, né? Ele geralmente se apresenta à igreja e por conta disso a gente já sabe, né, quem está escrevendo. Porém, desde os pais da igreja até os dias de hoje, Mateus é reconhecido como o autor do evangelho, né? E nós sabemos muito pouco sobre a pessoa de Mateus, né? Sobre o seu chamado, nós sabemos que ele era um cobrador de impostos, ok? E, consequentemente, por ser um cobrador de impostos, né, ele devia ser uma pessoa muito odiada também, né? Porque os judeus, eles odiavam os membros da sua própria nação que prestavam serviço aos seus conquistadores, né, que se bandeavam para o lado de lá, né? Falando no português, claro. É como se ele fosse um traidor, certo? Então, ele deve ter sido considerado como um traidor pelo seu povo. Embora alguns pais da igreja e quase todos os autores antigos tenham defendido que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito,
outros estudiosos já questionam essa informação, dizendo que Marcos tenha sido provável o primeiro evangelho que foi escrito e que tanto Mateus como Lucas se apoia no livro de Marcos também para poder usam como fonte, né, o livro de Marcos para os seus escritos também. Não é algo que muda muito aquilo que nós temos para entender do livro, mas é uma curiosidade aí que nós temos para acumular no nosso conhecimento, certo? Para quem foi escrito, para quem foi direcionado primeiramente aí o livro de Mateus? Mateus escreveu principalmente para os judeus crentes, tá? Provavelmente ali da Antioquia da Síria, que é uma cidade de fala grega, mas com uma grande população judaica. A grande ênfase, então, do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é provar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras, certo? E, embora a mensagem desse Evangelho se destine a todos, né, a todos os povos, de todos os lugares e de todos os tempos, como nós hoje estamos nos beneficiando desses escritos, né, ele foi destinado primeiramente, então, ao povo judeu, certo? Uma outra questão: quando foi escrito o livro de Mateus? Apesar de não se ter uma data definida, é quase certo que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito antes da destruição de Jerusalém, certo? Isso porque o fato de Jesus ter profetizado lá no Monte das Oliveiras, mas de não ter nenhum registro do seu cumprimento ainda, certo? A destruição de Jerusalém, ela ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E Mateus, capítulo 24, os versículos de 15 a 28, deixa claro algumas advertências proféticas de Jesus que ainda não tinham acontecido, certo? Então, provavelmente o Evangelho de Mateus deve ser anterior ao ano 70, depois de Cristo, no caso, certo? Existe uma questão também que que uma palavra específica, que é a questão sinótica, tá? O que é essa questão sinótica? Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como esses evangelhos sinóticos. O termo sinótico vem de duas palavras gregas que significam ver conjuntamente, certo? Então, sinótico significa literalmente que se pode ver ao mesmo tempo. E essa a razão desse nome, então, é justamente que esses três evangelhos mostram os mesmos acontecimentos, certo? A respeito da vida de Jesus. Os evangelhos sinóticos, então, eles trazem uma ampla concordância no seu texto, nos seus escritos. Porém, como eu disse no início, sem deixar de expressar algumas diferenças, sem deixar de mostrar o que cada um dos evangelistas aí enxergavam de acordo com a sua própria visão ali, do seu ângulo, né? Alguns aspectos específicos, então, das obras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver de forma diferente aí nos três evangelhos, ok? Bom, então, entrando no texto, irmãos, agora que nós acabamos de ler, nós vamos ver que do versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 1 de Mateus, é descrita a linhagem humana de Jesus, certo? Mateus, ele apresenta a linhagem humana de Jesus, e depois dos versículos 18 ao 25, ele apresenta a linhagem divina de Jesus, tá? Hoje nós vamos ficar então só nesses primeiros versículos, onde vai mostrar essa linhagem humana de Jesus. O Antigo Testamento, ele vai começar com a glória da criação do mundo, certo? Lá em Gênesis. Mas a glória do Novo Testamento é começar com a genealogia daquele que criou o mundo. Então, se a gente parar para pensar aí, talvez, né? É óbvio que é uma visão diferente, né? Mas o início é aqui, né? Aquele que criou o mundo. Óbvio que ele já existia, né? Espiritualmente falando, ele já estava lá. Mas aqui é a criação do Cristo homem,
né? É de onde ele vem. O Novo Testamento, então, ele se inicia com uma espécie de livro de Gênesis, né? Porque existe essa criação também. E o Evangelho de Mateus, sendo iniciado então com a árvore genealógica de Jesus, traz esse pontapé inicial, esse marco inicial, esse ponto aqui de onde as coisas estão de fato nascendo, de onde as coisas estão de fato surgindo, até culminar no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, então, ele assinala um novo começo, não apenas para Israel, mas para a raça humana de toda forma, né? Nos dias de Jesus, a questão dessa genealogia era algo muito importante. Talvez hoje tenha se perdido isso, né? Mas essa questão genealógica era muito importante naquele momento, porque era algo que mantinha a pureza de uma raça, de um povo, certo? E de tão importante que isso era, essas genealogias, elas eram guardadas pelo próprio Sinédrio, tá? E utilizadas com esse fim, de proteger, de manter a pureza da descendência. Mateus, ele abre aqui o seu livro, então, demonstrando a sua principal intenção no livro. Não é à toa que ele começa falando aqui da genealogia de Jesus, né? A genealogia de Jesus aqui, todos esses nomes que nós vimos, serve para uma coisa muito específica, que é mostrar que Jesus, esse nascido de Maria, descendente de José, era de fato o Messias, o descendente direto da casa de Davi e da posteridade de Abraão, aquele sobre quem as promessas de Deus foram feitas e sobre quem a história sagrada começou. Então não é só uma lista de nomes jogada assim. Não, é uma lista de nomes que provam que Jesus é o Cristo, o Messias, aquele do qual a Bíblia, as Escrituras já profetizavam. E Mateus organiza então a genealogia de Jesus em 3 grupos, né? Como o próprio versículo 17 demonstra, cada grupo de 14 nomes, né? O primeiro grupo vai de Abraão até Davi, dos versículos 2 até a primeira parte do versículo 6. O segundo grupo vai de Salomão até o cativeiro babilônico, que é a parte B do versículo 6 até o versículo 11. E o terceiro grupo do cativeiro babilônico até Jesus, que é do versículo 12 até o 16. Então, na genealogia de Jesus, irmãos, nós vemos que Deus sempre cumpre com aquilo que Ele promete em sua palavra. Deus, Ele não mente. Ele é completamente diferente de nós nesse aspecto, né? E em todos os outros, obviamente, mas é muito claro que as promessas de Deus se cumprirão. E é por isso, irmãos, que nós temos tanta tranquilidade hoje, ao lermos, por exemplo, o livro de Apocalipse, e termos plena consciência e certeza de que tudo que está registrado ali vai se cumprir. Algumas coisas, primeiro porque algumas coisas já se cumpriram, e nós podemos ver. E segundo porque todo o restante da Bíblia é uma prova cabal de que o Apocalipse vai se cumprir. Né? Nós vemos todas as promessas de Deus sendo cumpridas no decorrer da história. Na família de Abraão, todas as nações seriam benditas. E da família de Davi, haveria de sair o Salvador. Portanto, ao chamar Cristo de filho de Davi, filho de Abraão, como Mateus faz no versículo 1, ele demonstra que Deus é fiel à sua promessa e cumpre tudo aquilo que ele diz. Quando Deus promete um filho a Abraão, o qual deveria ser a grande bênção do mundo, talvez Abraão esperasse que fosse o seu filho imediato ali, né? Mas fica comprovado então, com o passar do tempo, que se tratava, nesse caso, de um descendente que estava para vir, para nascer, cerca de 2000 anos depois. Abraão sequer presenciou a promessa que havia sido feita para ele. Essa promessa futura, é óbvio que se nós pensarmos em Isaac, né?
Também era uma promessa, mas a promessa estava para além disso. Era Jesus, era sobre Jesus, tudo é sobre Jesus. A história, ela vai sendo escrita por Deus para culminar em Jesus. E todos os representantes, todos os grandes homens de Deus, tudo aquilo que eles passavam, era um simples rascunho, né? É óbvio que tem uma importância muito grande, né? Mas é um simples rascunho daquilo que haveria de ser o grande centro de toda a história, que é Jesus, certo? E nós podemos destacar então 4 pontos sobre a genealogia de Jesus, que nós vemos 4 pontos muito intrigantes, talvez, de pessoas más, claros pecadores, grandes pecadores, na verdade, que fazem parte da genealogia de Jesus. Em primeiro lugar, então, na genealogia de Jesus, nós vemos que há mulheres que viviam de maneira reprováveis. Tamar, que é citada na genealogia de Jesus, coabitou com seu próprio sogro, Judá, né? E ele gerou 2 filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Raabe era prostituta em Jericó. Rute era moabita. E Batseba, mãe de Salomão, é aquela que adulterou com Davi. Nenhuma pessoa, fazendo ali uma descrição da sua biografia, ninguém teria prazer ou se sentiria bem de colocar na sua biografia, na sua genealogia, vincular a sua imagem com pessoas como essas, com mulheres como essas. Nós nos sentiríamos envergonhados de dizer que pessoas como essas são nossos familiares. Mas por que elas aparecem então na genealogia de Jesus? Aquele que nunca pecou, o mais santo que já pisou na terra. Para reforçar, irmãos, a verdade de que o Filho de Deus se identificou com os pecadores e que foram estes pecadores que ele veio salvar. Por isso que está na genealogia dele, essas pessoas. Em segundo lugar, na genealogia de Jesus, há pessoas marcadas pela mentira. Os patriarcas mencionados aqui, Abraão, Isaque e Jacó, eles tiveram momentos de fraqueza na área da mentira. Nós sabemos. Eles não só se omitiram, mas eles esconderam a verdade e inverteram fatos por medo de sofrer consequências dos seus atos. E isso prova que Deus nos escolhe não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós temos a entregar, não por aquilo que nós somos, mas apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar de nós, Ele nos escolhe, assim como Ele escolheu esses homens. Em terceiro lugar, na genealogia de Jesus, há pessoas marcadas pela violência também. Na lista aqui da genealogia de Jesus, há homens como Davi, né, cujas mãos estavam cheias de sangue, né? Roboão, que governou Judá com brutalidade. O rei Acás, que queimou os seus filhos, perseguiu o seu próprio povo, que cerrou ao meio o profeta Isaías. Manassés também, que tinha por característica ser uma pessoa muito violenta. Ele encheu Jerusalém de sangue, foi em tormento ali para o seu próprio povo. Então a genealogia de Jesus aponta, irmãos, para uma misericórdia que é infinita, para um amor eterno, para aqueles que são os mais indignos de receber esse amor, essa graça. Em quarto lugar, na genealogia de Jesus, há pessoas marcadas pela idolatria também. Salomão, por conta das suas muitas mulheres, ele sucumbiu à idolatria. Roboão, já citamos, mas nós citamos por outro motivo, mas ele fez um bezerro de ouro, ele construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus.
Acás também fechou a casa de Deus e encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, foi idólatra, foi feiticeiro. Ele levantou altares pagãos ali, prostrou-se diante de todo o exército nos céus. Então, nessa seleta genealogia de Jesus, nós temos pessoas que às vezes nós ficamos até perplexos, né? Por causa do seu pecado contra Deus, por conta da postura que eles tinham contra Deus. E isso prova, irmãos, de forma incontestável que Deus ama os objetos de sua ira. E que Ele enviou Jesus para não apenas identificar-se com os pecadores, mas para salvá-los de quem eles eram, de quem nós somos. E antes de nós nos chocarmos, né, com os tipos de pessoas aqui que fazem parte da genealogia de Jesus, nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós somos indignos, nós somos pecadores, nós somos culpados. O nosso coração que é desesperadamente corrupto, como a própria Bíblia diz. E mesmo assim, Deus nos escolheu. Por que Deus nos escolheu? Por que Ele nos amou? Por que Ele não poupou o seu próprio filho e o entregou para morrer no nosso lugar, para pagar uma culpa que era nossa? A resposta é simples. Por causa da sua graça, que é maior do que o nosso pecar. Na genealogia de Jesus, irmãos, nós também vemos como Deus quebra algumas barreiras. A primeira barreira quebrada pela genealogia de Jesus é a barreira entre homem e mulher. Havia neste tempo um grande desprezo pela mulher. E na genealogia de Jesus ele desaparece. Homem e mulher são incluídos na genealogia de Jesus porque ambos são amados por Deus e porque ambos fazem parte do seu plano de salvação. A segunda barreira que é quebrada aqui pela genealogia de Jesus é a barreira entre judeus e gentios. Em Jesus não há judeu nem grego, nem sábio nem ignorante, nem escravo nem livre. Mateus mostra aqui que o evangelho tem poder para salvar e alcançar todos os povos, independentemente de onde estão, de quem são, de como foram criados, da cultura, independente disso. A terceira barreira quebrada é entre pessoas boas e pessoas más. Na genealogia de Jesus, há pessoas piedosas, mas há pessoas ímpias também. Pessoas que andaram com Deus e pessoas que se levantaram contra Deus. Pais piedosos que tiveram filhos ímpios. E homens perversos que tiveram filhos piedosos. A graça, irmãos, não é uma herança de família. É necessário mais do que bons exemplos e bons conselhos para nos tornarmos filhos de Deus. Aqueles que nascem de novo não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o que diz João capítulo 1, versículo 13. Mas é importante ressaltar que mesmo as pessoas mais virtuosas e mais piedosas dessa lista da genealogia de Jesus, também eram pessoas pecadoras. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E mesmo que os nossos pecados, irmãos, sejam tão grandes como os de qualquer pessoa mencionada nessa lista aqui da genealogia de Jesus, descrita por Mateus, todos esses pecados não fecharão as portas dos céus, desde que nos arrependamos e creiamos no Evangelho. Assim como o Senhor não se envergonhou de nascer de uma mulher pecadora, cuja a genealogia contém nomes como os que nós acabamos de ver, Ele também não se envergonhará de nos chamar de filhos e de nos dar a vida eterna. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Maria foi chamada de agraciada, né? Por receber a bênção de carregar, de gerar o Salvador da humanidade.
Fazendo algumas aplicações então, irmãos, para as nossas vidas hoje, para os nossos dias, né? Em primeiro lugar, nós podemos perceber que Deus é fiel em meio a toda história redentora. A genealogia de Jesus, conforme apresentada aqui por Mateus, revela a condução de Deus do seu povo ao longo da história até chegar no cumprimento das suas promessas. Desde Abraão até Cristo, a linhagem, ela destaca não apenas a continuidade da promessa de Deus, mas também a soberania de Deus em meio a situações caóticas, em meio a guerras, em meio a pecados, em meio a exílios. Essa linha genealógica, ela atravessa gerações de desafios, de guerras e de pecados, mas a promessa de Deus de trazer um Salvador não foi frustrada. E isso nos ensina, irmãos, que mesmo quando a história parece estar fora de controle, Deus está conduzindo tudo pelo seu propósito eterno. Quando nós lemos o Antigo Testamento, e nós vemos como o povo de Deus se perverteu no decorrer da história, como o povo de Deus foi desobediente, como o povo de Deus tentava burlar as leis do Senhor, e caíam, e eram condenados, e iam parar nos exílios. Talvez se o Novo Testamento não existisse, a gente pensaria que o plano de Deus fracassou. Onde está esse Salvador? Onde está esse prometido, que seria libertador, assim, final, né? Dessas pessoas? Cadê? Porque por mais que vários libertadores vão aparecendo no decorrer da história, nós vimos Neemias, né? Nós vimos como Neemias vem para transformar, restaurar a história de Jerusalém, mas sempre acontece algo depois, novamente. Sempre eles caem de novo. E continua sendo assim. E só vai parar de ser assim quando Cristo vier buscar a sua igreja. Aí tudo vai acabar. Mas por quê? Porque um dia o Salvador pisou neste mundo. Viveu neste mundo. Pagou uma dívida que era impagável pela humanidade. E nos salvou. E desta maneira se cumpre tudo aquilo que foi prometido. Em nossas vidas, essa verdade nos oferece uma segurança e um conforto que nada pode nos oferecer, ninguém pode nos oferecer. Muitas vezes nós até nos sentimos desanimados ou amedrontados diante das dificuldades, das incertezas da vida. Porém, olhando para a genealogia de Jesus, nós somos lembrados que Deus é fiel em suas promessas e capaz, completamente capaz de operar a sua vontade, mesmo nas situações mais adversas. Isso precisa nos inspirar, irmãos, a confiar em Deus, independentemente do quão difícil ou quão obscura possa parecer a nossa situação atual. A genealogia de Jesus nos desafia a enxergar a mão de Deus na nossa própria história. Assim como Deus converteu cada geração da linhagem de Cristo, Ele também está ativo em nossas vidas, trabalhando para o bem daqueles que o amam. Mesmo que nós não entendamos agora, nós podemos ter a certeza de que Deus é fiel e cumprirá todas as suas promessas, tanto na história global da humanidade como um todo, mas também em nossas histórias pessoais. Em segundo lugar, a graça redentora transcende o pecado humano. A inclusão de pessoas moralmente comprometidas aqui na genealogia de Jesus é uma demonstração da graça redentora de Deus. Tamar, Raabe, Batseba, os homens como Davi, Manassés, todos carregam no seu currículo, né, histórias de falhas morais e pecados gravíssimos. No entanto, eles foram
incorporados na linhagem do Salvador, e isso aponta para uma natureza transformadora da graça de Deus. A graça de Deus não é aceitação. A graça de Deus é aceitação transformadora. Ela transforma o homem. E isso, irmãos, contraria uma lógica que muitas vezes nós temos de tratar com indiferença pessoas com pecados que são mais aparentes do que os nossos, com pecados que são mais escandalosos do que os nossos. Imagine só, se Davi vivesse nos nossos dias e fizesse o que ele fez, como a igreja o trataria? Pense bem. Matou seu amigo para ficar com a mulher dele. Como que a igreja trataria Davi? Homem chamado segundo o coração de Deus. Óbvio que ele pagou por isso. Ele sofreu na pele as consequências do seu pecado. Mas será que com o passar do tempo, as pessoas conseguiriam olhar para Davi como um homem segundo o coração de Deus, de fato, como Deus assim o fez? Será que nós conseguiríamos? É engraçado que hoje nós olhamos para Davi, o Davi da Bíblia que nós conhecemos, e nós achamos ele maravilhoso. Muitos deixam até de lado o que ele fez e dão destaque para o verdadeiro Davi, homem segundo o coração de Deus. E nós devemos fazer isso. Esse é o jeito certo de olhar, na verdade, para ele. Lembrar do que ele fez, que foi muito errado, muito grave, que ele pagou por isso, mas pensar em um homem segundo o coração de Deus. Mas será que hoje nós conseguiríamos fazer isso? O que Davi tinha diferente de qualquer um de nós hoje aqui? Ele era um homem como todos nós somos. Pecadores, sujeitos a falhas, a erros, a falhas morais no decorrer do caminho, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele abandonou o seu pecado. Ele foi transformado. Mas o pecado dele fez ele colher consequências por muito tempo, né? Então, essa realidade, irmãos, nos incentiva a reconsiderar como nós pensamos na graça de Deus, como nós entendemos a graça de Deus na nossa vida e na vida dos outros também. Muitas vezes nós ficamos indignados com o amor de Deus, até mesmo para com os nossos pecados, né? Como que Deus pode me amar, eu que sou tão pecador assim? Só que a genealogia de Jesus, ela nos ensina que Deus não nos escolhe com base nos nossos méritos. Se fosse com base nos nossos méritos, toda essa galera citada aqui não estaria na genealogia de Jesus. Na verdade, não haveria genealogia. Porque todos são pecadores aqui na genealogia de Jesus. E se fosse se basear nisso, para que o Salvador da humanidade, aquele que é santo, justo, reto, sem pecado, nascesse, ele teria que ser materializado. Deus teria que criar ele como criou Adão. Do pó da terra. Pronto, criei. Aí esse é o Salvador de vocês. Porque nenhum de vocês é digno de que ele seja, que ele venha, que ele nasça de um de vocês. Então não é por mérito, é por graça. A mesma graça que incluiu todas essas figuras falhas na história redentora de Cristo, é a graça que nos sustenta e nos transforma diariamente. Essa compreensão da graça, portanto, ela deve moldar as nossas atitudes em relação aos outros. Em vez de julgar ou excluir aqueles que possuem um passado marcado pelo pecado, nós somos chamados a ser canais dessa mesma graça que nos alcançou. Nós devemos estar dispostos a oferecer perdão, reconciliação e restauração, refletindo o coração de Deus, que deseja trazer remissão e restauração através de Cristo. Mas é o que nós já dissemos, graça não é aceitação pura e simples, mas aceitação que transforma, que muda,
que faz com que o pecador entenda o seu pecado, se arrependa e o abandone. Certo? Nós entendemos então que a história da redenção de Deus inclui todos os povos, línguas ou raças, independentemente do quão pecadores sejam. E em terceiro e último lugar, existe algo que nós podemos chamar de a inclusão transformadora do reino de Deus. A genealogia de Jesus quebra algumas barreiras, como nós vimos, entre homens e mulheres, barreiras sociais, barreiras culturais, barreiras espirituais, apontando para uma natureza que inclui pessoas no reino de Deus. A presença de mulheres, a presença de gentios, de pecadores, na linhagem do Messias aí, nos desafia então a perceber que algumas normas sociais da época não impediram com que Deus fizesse que essas pessoas fossem parte da genealogia de Jesus, e demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, né? Tem uma frase que o tio Toninho fala muito, que sempre me marcou, que é que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes, né? E isso é muito real. Nós não podemos pensar que Deus é esse Deus criado e romantizado pelo homem, bonzinho, só amoroso, que aceita todo mundo e tudo bem. Não. A inclusão, né, dessas pessoas mostra que o reino de Deus não faz distinção de pecadores. O reino de Deus está aí para todo e qualquer pecador. Todos têm um lugar na história redentora, desde que se voltem para Deus com arrependimento e fé. Falar de inclusão nos nossos dias é algo complicado, é algo difícil, né? Porque inclusão se tornou de fato aceitação de tudo e todos. Sem cobrança por mudança de vida, sem cobrança por arrependimento de pecados, por transformação, por abandono de pecado. Fica claro que através da genealogia de Jesus, a inclusão é algo característico do processo de salvação. Só que receber a todos, estar aberto a todos, não significa que haja tolerância para o pecado. Se nós analisarmos a história dessas pessoas com graves pecados que aparecem na genealogia de Jesus, nós percebemos que todos eles tiveram suas vidas transformadas. Não há dúvidas de que Jesus veio para salvar os mais miseráveis pecadores. Porém, sem arrependimento e mudança de vida, não há salvação, irmãos. Não há dúvidas também de que em uma sociedade muitas vezes marcada por divisões, a genealogia de Jesus nos chama a construir uma comunidade onde todos sejam valorizados, respeitados e amados, sim. A igreja deve ser um reflexo do reino de Deus, onde as barreiras são derrubadas. E isso significa que nós devemos ser intencionais em acolher aqueles que são diferentes de nós. Seja em termos de origem, história de vida, status social, escolhas que são feitas, né, na vida. Por exemplo, qual é a nossa reação quando um homossexual entra na igreja e você sabe que ele é homossexual? Como você o trata, como você o olha, como você o enxerga, como nós o enxergamos, como nós o tratamos? Em tempos de rede social, crentes imaturos, nós vemos muito isso acontecer, muitos ataques, muitas discussões em redes sociais, muitos dedos apontados para pecados que são mais aparentes. Quantas vezes eu já vi, eu me lembro de uma situação muito clara, óbvio que eu não vou dar nomes aqui, mas uma situação muito clara de uma pessoa acusando uma outra pessoa por ela ser homossexual, e
essa pessoa que se dizia crente, mas uma pessoa que era adúltera. E todo mundo sabia. Muitas pessoas sabiam, viam, conheciam a história de vida. Sabiam que inclusive naquele momento a pessoa estava passando por um processo completamente difícil de lidar, mas estava na rede social como um verdadeiro fariseu, apontando o erro mais aparente do outro, porque o erro dele não estava ali exposto para todos verem. Quantos de nós fazemos isso, que nós colocamos o nosso pecado em uma caixinha escondidinha ali atrás, aquilo que nós fazemos quando nós estamos sozinhos, aquilo que a nossa mente planeja e ninguém sabe, mas que já é pecado, a Bíblia nos ensina isso, e nós apontamos o nosso dedo para aquele que o pecado é mais aparente. Nós devemos estar abertos, sim, sermos acolhedores, amarmos, respeitarmos, orarmos, mas também, como boca do Senhor na terra, a igreja tem o dever de ensinar, de corrigir, através da palavra, os maus caminhos de todos os pecadores. Essa é a função da igreja. Essa é a função que a Bíblia tem. Por isso, a inclusão bíblica não é sinônimo de aceitação de tudo e todos. A inclusão bíblica é sinônimo de aceitação de todos, mas de transformação de tudo. Essa é a inclusão bíblica. Tudo o que for contrário aos padrões bíblicos ensinados por Deus precisa ser transformado. O céu, ele pode ser inclusivo no sentido de que não há distinção ou diferença entre línguas, raças ou nações. Não há distinção entre pecadores. O menor dos pecados já nos credencia ao inferno, tanto quanto o maior dos pecados. Não há distinção nesse aspecto. Mas o céu é exclusivo para um povo chamado igreja, para um povo chamado noiva. O céu é para aqueles que são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O céu é inclusivo no sentido de que todos os pecadores podem alcançá-lo. Obviamente aqui nós entraríamos em uma outra discussão, mas não é o momento. Mas aqueles que se arrependerem serão salvos. É aquilo que a Bíblia diz. O arrependimento está aí. Muitos não se arrependerão. Muitos não se arrependerão. O céu é inclusivo porque ele não faz distinção de pecadores, mas ele é exclusivo de um povo. Ele é exclusivo daqueles que são parte do corpo. Um membro fora do corpo está morto e não tem serventia. Então, irmãos, para concluir, a genealogia de Jesus não é apenas uma lista de nomes, mas uma revelação da obra de Deus na história. Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus ao longo da história. Ele é o Messias prometido, o Redentor, que veio para reconciliar todas as coisas em si mesmo. Desde o início, o plano de Deus não excluiu pecadores, mas incluiu de forma intencional, mostrando que em Cristo há redenção, transformação de vida para todos os que se arrependerem. Jesus é o Salvador que transforma a história, que redefine a nossa identidade através do seu amor, através da sua justiça. Portanto, ao olharmos aqui para a genealogia de Jesus, eu acredito que nós nunca mais vamos olhar para a genealogia de Jesus da mesma forma. Nós sempre vamos nos lembrar disso, de tudo isso que nós vimos aqui hoje. Nós somos levados então, ao olhar para a genealogia de Jesus, a adorar a Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas de Deus. A adorar ao Cristo, que permitiu que na sua linhagem
estivesse um monte de pecadores, para mostrar a nós que nós fomos alcançados por graça e não pelo nosso mérito. Fomos alcançados por graça e não por aquilo que nós temos capacidade de ser ou fazer. Então que a nossa resposta a essa revelação seja uma resposta de arrependimento diário, refletindo a graça e a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Amém?